Olá, está começando agora o Espaço de Arte Selga e você vai conferir no nosso encontro de hoje. A facilitadora Lucimar Madeira ensina a pintar lírios em uma toalha de rosto. Um festival de lãs e linhas para colorir e aquecer o seu inverno. Você vai rever ainda a última parte da apresentação das oficinas da próxima Semana Cultural à Marte. Pincéis na mão, porque agora você vai aprender a fazer uma linda pintura em tecido. O tema da nossa matéria especial de artesanato hoje é, como vocês estão vendo aqui com a gente, pintura em tecido. E a Lucimar Madeira, facilitadora do curso de pintura em tecido do Espaço de Arte Selga, vai te ensinar a pintar uma flor, mas que não é rosa, também não é tulipa, né, Lucimar? É o lírio, né? Ela é a rainha da tulipa aqui da Selga e também pinta rosa muito bem. E como ela falou, hoje você vai aprender a pintar o lírio, uma flor linda, parecida com orquídea, não é? É parecida com orquídea, mas não é orquídea, é o lírio. A pintura é parecida também? Pintar um lírio e pintar uma orquídea é semelhante? Também é semelhante. Eu bem vi parecido. que você já trouxe o risco, né? É. Ela já está riscada aqui, não é muito complicada não, Não é. parece ser. Não é complicada. Eu trouxe riscadinho, mas você pode tirar o risco no papel de seda, transferir para a toalhinha, que no caso aqui, a nossa proposta hoje aqui é a toalhinha, né? Uma toalha de lavabo. É uma toalha grande, né? Uma toalha de rosto, né? É, grande. E aí nós vamos dar uma dica também de um fundo diferente, bem suave, bem fininho, a tinta mais diluída. Ah, mais aquarelado, então vai ter um efeito mais aquarelado, mais leve. Precisa de pouca coisa, né? Pouca coisa. Só cor de tinta. Pintura em tecido, você precisa ter várias cores de tinta. O que nós vamos usar aqui são os pincéis do cabo amarelo, esse pincel aqui, redondinho, e o filete, para dar o acabamento. E as tintas, a tinta de tecido, né? Nas cores variadas, né? Verde e rosa que nós escolhemos para fazer os lírios. E o verde das folhas nós escolhemos sempre 2 tons, nunca trabalhamos de uma cor só. Então, antes de você começar a ensinar, você de casa vai conferir a nossa lista de materiais. Pincéis para pintura em tecido, série 454, números 12 e 14. Pincel redondo para pintura em tecido, série 462. Pincel filete. Clareador. Tinta para tecido nos tons sépia, rosa, verde e branco. Agora sim você pode começar o passo a passo desta pintura, que é o lírio, né? Começa por onde? Nós vamos iniciar molhando o pincel um pouquinho na água e diluir o clareador para ele ficar fininho. Como eu falei, é um fundinho diferente. Você pega um pouquinho do verde claro, bem pouquinho, mistura para ele ficar bem suave. Aí a gente vem em movimento, ó, circular, facinho, facinho, ó. Ah, é bom lembrar que tem uma tábua, tem o eucatex aqui tem o embaixo da toalha. Para segurar, para não sujar, né? Para não sujar a outra face, pra não né? ultrapassar. Você aqui não colou a toalha no eucatex, mas é porque você já tem prática, né, Lucimar, de pintar. Agora, quem está começando é bom usar uma cola própria, né? Cola permanente. Que ela faz o tecido segurar, aderir ali na tábua, né? Terminando de fazer essa parte aqui bem suave do verde claro com clareador, bem suave, vai rodando o pincel bem fininho. Você volta e pega lá um pinguinho de tinta purinha e vem e dá uma sombra. E assim a gente vai fazendo em todo o fundinho. Não um contorno, uma bola assim geral, um fundo segurado no outro não. Senão o trabalho fica muito duro, muito firme, rígido. Aí você trabalhando assim, ó, você faz um fundinho aqui que é a sombra dessa folha, essa é a sombra dessa folha e essa aqui também. Pintura é luz e sombra, né, Lucimar? Luz e sombra. Tanto a pintura em tela quanto a pintura em tecido. Tudo e como a gente não tem, na pintura, não tem como você mostrar profundidade, a não ser com a claridade e com o escuro.
Aí imita Então, a natureza, né? Parece que a flor faz parte ali isso. Aí a gente continua do jardim, de uma floresta, né? com o clareador bem diluidinho. E vai pintando em movimento circular. Lembrando sempre de que quando você for fazer em casa sozinho, você não unir o fundo para fazer um contorno, uma bola. Tem que sempre estar lembrando dessa... Como o Eucatex aqui é pequeno, a gente dá uma puxadinha para conseguir terminar. A gente volta com o escurinho e vai dando as sombras, né? Porque não é à toa que a gente está colocando esse escurinho, a tinta pura, nos cantinhos assim. É porque é a sombra das folhas que nós vamos começar a pintar daqui um pouquinho. É só ir num jardim florido e observar como é que fica a sombra, em que posição que ela está. Você consegue imitar numa pintura dessa também, né? Se não tiver essa sombra, fica muito chapada a pintura, né, Lucimar? Fica muito artificial, né? E assim, a gente estava acostumado a fazer um fundo que ele ficava bem grosseiro, né? Aí agora, né, nós estamos praticando esse fundinho aqui, bem suave, bem fininho. Parece que a pintura em tecido é sempre a mesma coisa, mas não é, né? Não, como muda, né? E a indústria também cria produtos, né, que facilitam e também te dá, são produtos que te dão mais possibilidades, né, de criar. E aqui também nós temos, né, esse tanquinho, que aí a gente põe o pincel aqui, ó, que é o apoio, muito que prático. também ajuda. E agora nós vamos iniciar as folhas. Sempre quando você for pintar, você pega seu pincel, você dá uma olhadinha nele, ele fica macio. Hidrata, é para hidratar o pincel. Né? Aí você volta vou voltar com a taubinha no Eucatex para cá, para a gente iniciar a fazer as folhinhas. Agora nós vamos iniciar nas folhas, então nós vamos molhar, né? Umedecer para o pincel correr bem, com clareador. Então o fundo já está pronto? O fundo já está prontinho. Aí nós vamos voltar com aquele verde clarinho e vamos passar em toda a folha. Se necessário for, volta lá no clareador, né? Para o pincel correr bem. Agora você vai preencher a folha toda. Toda a folha. Com esse verde. Aí a gente clareia o começo da folha, ó, dá um brilho. Porque aqui nessa parte está entrando a claridade. Você pegou um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco. E agora a gente pega um pouquinho do verde escuro. E vamos fazendo um contornozinho. Aí, sem lavar o pincel, para mudar o tom, porque aí já misturei a tinta clara e a tinta escura, você vai lá no clareador e já vai fazer um outro tonzinho. Já começa a fazer um outro tom. Aí vem, preenche todo o fundo da folhinha, vem o branquinho para iluminar. Não precisa se preocupar com o traço, ficar alisando, esfregando demais, não. A gente está agora fazendo uma pintura bem solta. Como Karina falou, né? A pintura sempre muda. Agora você vai fazer todas as folhas, Lucimar? Antes das flores, então. Antes das flores. Começa pelo fundo. Essa folha aqui é uma folha diferente, que ela é uma folha viradinha. Para fazer a folha viradinha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o escuro, vai prestando atenção, ó. O escuro nessa posição. E a gente vem com o branquinho, ó. Como que a gente vira a nossa folha numa facilidade, ó. Ah, só com branco. Fez uma base escura. Uma base escura. E a viradinha, o efeito retorcido foi com branco, então. Branquinho. Muito fácil de fazer. Deixa eu só chamar a atenção para esse vazio aqui. Isso é de propósito. Você não preencheu a folha toda porque tem a pontinha da pétala da flor. Por cima, né? Então, nós vamos fazer depois. Aí tem que ter esse cuidado, né? Tem que observar, né? Aí, de novo, ó, claro, o verdinho claro em cima do clareador, o verdinho escuro. A gente solta o pincel, ó. Nessa técnica aqui não é uma preocupação em ficar correto. A folha vai ficar bem soltinha. O pincel também sempre em pé. Porque a sua visão, né, do que você está fazendo
Às vezes a gente segura o pincel como se fosse um lápis. Ah, isso é uma dica legal. E aí você não vê o que você está fazendo. Aí você não observa, né, o que você está fazendo. Como o nosso eucatex aqui é pequeno, nós vamos puxa de novo. Puxar o eucatex para cá, para a gente conseguir terminar nossas folhinhas. Usa bastante clareador, né, Lucimar? Bastante. Não pode economizar no clareador, não. O clareador, nessa técnica aqui, ele é essencial, porque é ele que faz o pincel correr, a tinta. Porque a nossa tinta, ela é acrílica. O branco, a gente tem que ter maior cuidado com ele. Por quê? O branco, ele deixa a pintura fosca. Então, tem que saber aonde vai passar o branco e que hora vai passar. Porque se eu encho um pincel e vou colocando branco em toda a parte, o brilho da tinta, das outras cores, não vai sobressair. É verdade. Né? Então, é igual a maquiagem mesmo do rosto da gente. Né? Se a gente usar muito iluminador, ele cobre. Ofusca, ofusca. Realmente, ele aí não deixa ver as outras cores que você usou. Isso. Lava sempre o seu pincel, bem lavado. Porque se você quer ter durabilidade no seu pincel, o seu pincel tem que estar sempre limpinho. Nosso passo a passo continua daqui a pouquinho, depois do intervalo.